à minha esquerda, direita de vocês, Débora Regina Magalhães Diniz, é mãe de 3, cofundadora do MILC. O MILC é Movimento por uma Infância Livre de Consumo, é isso, né? Cursou Letras e Semiótica. É doula e educadora perinatal há 10 anos. Atualmente vive no Vale do Paraíba e é uma das coordenadoras da roda Bebê do Bem. Bebê do Bem. É ativista e implicante com a sociedade atual desde sempre. Muito bom. Cofundadora do MILC e membro do Rebrinque. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a Débora. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, quero agradecer bastante o convite. Estou emocionada de poder estar falando para um público tão distinto e tão importante para a causa e discutir esse tema que é o consumismo das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Você leu uma relação de coisas que eu sou, né? Mãe, doula, educadora perinatal, professora, mas aqui hoje eu vim falar a fala da coisa que eu acho que é a mais importante, da minha principal função, que é ser mãe, né? E vim falar através do movimento Infância Livre de Consumismo, que é o MILC, que é um movimento justamente que foi criado porque a gente sentiu que faltava em todos os debates que a gente participava, né? A gente via muitas falas de muitos profissionais, psicólogos, professores, acadêmicos, pediatras, médicos, e faltava a fala de quem é que sofre mais com essas questões, que, na verdade, são os pais, para não dizer, obviamente, as mães. Por que eu digo as mães? Porque aqui, quando a gente sempre fala com relação ao consumismo, né, e é bom sempre se distinguir consumo e de consumismo, e muitas das vezes que me apresentam, falam assim, não, ela é contra a infância livre de consumo. Eu falo, não, calma, menos. Quem sabe um dia, quando a gente não viver mais numa sociedade capitalista, a gente vive numa infância livre de consumo, mas a gente fala sobre o consumismo, que é o consumo desenfreado, o consumo sem consciência. E é muito comum a gente escutar o tempo todo que, em relação à obesidade infantil, a culpa é dos pais, mas, na verdade, a culpa é da mãe, óbvio, né? Em relação ao consumismo, né? Quem é que não fala não para essa criança? Quem nunca passou por aquela cena do supermercado em que tinha uma criança gritando, chorando compulsivamente em frente a uma gôndola e não pensou, essa mãe não educa. Essa criança não tem educação. Quem já é mãe, geralmente, daquele olhar meio inquisitor. Quem não é mãe ainda fala assim, quando eu tiver meu filho vai ser diferente. Né? Quem não tem um telhado de vidro e uma chuva de guspe que cai, né, sobre a gente. E nunca a gente pensa que aquela criança que está tendo aquela atitude de birra num supermercado, ela está tendo por conta de uma ansiedade, de um desejo, de uma expectativa que é colocada nela propositadamente. Né? Não é aleatória a colocação dos produtos nos supermercados. Mas a culpa daquela birra, daquela criança se jogando no chão que quer aquele produto porcaria, é da mãe. A culpa da criança obesa que come bolacha recheada é da mãe. A culpa da criança que não é amamentada é da mãe. A culpa de tudo que é ruim, praticamente, nesse mundo, e quem vai ao psicólogo já sabe, né, é da mãe. Né? A mãe é a grande culpada. E aí entra, eu acho, bastante também dessa sociedade machista que a gente vive. Né? Então, a gente vai culpabilizar a mulher, óbvio. E o MILC surgiu por conta disso. Por conta, basicamente, em 2012, a partir de um grupo de discussão no Facebook, que era um grupo chamado Consumismo e Publicidade Infantil, havia uma campanha feita por publicitários, né? A gente colocou lá, olha, tem uma campanha feita por publicitários que diz que todos são responsáveis. Vamos lá dialogar? Eu falei, que legal, todos somos responsáveis. Então, alguém quer conversar. E obviamente, quando a gente chegou na página, todos somos responsáveis, mas a culpa é de vocês. Né? E aí, enquanto mães, a gente sofreu um gaslighting muito forte. E a gente achou que a gente deveria se reunir
E, em 2012, a gente montou o movimento Infância Livre de Consumismo, que ele é formado por mães e pais. Mais mães, né? Porque o pai ele não está muito preocupado com isso. A culpa é da mãe mesmo. Você que tem que fazer comida. E eu escutei atentamente as falas desde o começo, que eu achei maravilhosas, mas é muita responsabilidade da mãe, né? A mãe tem que cozinhar uma comida de verdade. Em nenhum momento é dito, por que o pai também não cozinha uma comida decente para aquela criança? É só a mãe. Né? E essa mãe é uma mãe que, além de trabalhar, ficar a semana inteira fora, ter que... porque a gente vive numa sociedade em que se exige cada vez mais, né? A gente tem que ficar para poder sobreviver, ainda é culpada por todas as questões de saúde dessa criança e por todo o excesso de consumismo. E que, inclusive, essa mãe, ela não tem capacidade de educar as crianças e não tem a capacidade de dizer não para aquele filho. Ora, vamos analisar. Quem já teve uma criança que queria porque queria, ou uma bolacha recheada, ou um refrigerante, ou sei lá o quê, um sanduíche com um brinquedo? A gente diz não. Só que eu estou dizendo não contra o personagem favorito. Eu estou dizendo não. Mas o personagem favorito está dizendo que aquilo lá é muito legal e muito bom para ele. Então, é uma concorrência desleal o tempo todo. E aí, continuando a analogia do supermercado, quem já foi fazer supermercado com criança sabe como é. A gente vai lá com o carrinho, não, toma, vai. Não é? Porque aquele produto alimentício, ele não é só um produto alimentício. Aquele macarrão instantâneo não é só um macarrão instantâneo. A criança não ia querer um macarrão instantâneo se não tivesse a imagem daquele personagem que ela ama. A criança não iria querer aquela bala horrorosa se não tivesse uma princesa na capa. Muito dificilmente ela ia querer aquilo. E aí, voltando à primeira palestra, que eu achei incrível aquela questão, a fala em que diz que a gente se alimenta de... a comida e é o afeto, né? E como os publicitários lidam bem com isso, como eles usam bem isso, vocês já repararam? O suco é feito com carinho. O leite em pó é cheio de carinho. Carinho e amor. E eles usam essa linguagem o tempo todo, que aquele produto é cheio de carinho e amor, carinho e amor, carinho e amor. Meu Deus, eu trabalho a semana inteira. Meu Deus, eu estou cansada. Meu Deus, tem carinho e amor, toma. Tem carinho e amor. E não adianta dizer que nós somos adultos e que a gente também não é influenciado e que a gente tem consciência de tudo. Quando você olha um suco artificial e está dizendo sem conservantes e com vitamina C, você fala, puxa, ainda bem. Que bom. Né? Tem fósforo. Que legal. Ai, né? Aí você vem assistir uma palestra e quase cai de costas. Né? A culpa é da mãe? A culpa é nossa? Então, é muito difícil essa luta. É muito desleal. Né? A gente vive ainda, agora mudou um pouco, mas a gente vive numa sociedade que até bem pouco tempo atrás, a indústria do leite em pó tinha acabado com a amamentação. E a culpa é da mãe? É a mãe que não quis amamentar? A mãe que realmente ela achou que o leite dela era fraco e não prestava? Ou tem toda uma indústria e todo um marketing por trás disso aí? E profissionais apoiando. Tá? Não é incomum a gente receber denúncias, desculpem os pediatras aqui da sala, mas não é incomum a gente receber denúncias de orientações de pediatra para as primeiras alimentações do bebê. Uma banana amassada com Neston e 2 colheres de açúcar. Gelatina, para 8 meses, tá? Gelatina, Neston, leite artificial, sabe, suco, pode ser o de caixinha. E a culpa é da mãe? Então, o Milk, ele surge justamente para a gente falar assim, olha, tudo bem, a gente quer aprender. A gente erra muito, o tempo todo. Eu acho que não tem ser que mais se culpa o tempo todo para falar, puxa, eu errei, poderia ter melhorado, poderia ter feito melhor.
eu acho que as mães, principalmente, e eu vou falar, desculpem, homens, pais, desculpa, o Milk, os nossos principais acessos, o Milk é formado por 82% de mães. Por que será que aos homens não interessa falar sobre publicidade, sobre consumismo? A gente olha aqui a plateia, a maioria é mulheres. Né? Então, eu vou falar nessa fala das mães. Tudo bem, a gente erra, mas a gente erra porque a gente quer? Ou a gente é induzida a um erro? Quando num leite está dizendo que ele é reforçado, ele tem vitaminas, ele tem nutrientes. Quantas vezes você pegou alguma coisa e falou, poxa, pelo menos tem vitamina C? Ou, olha, tem lipídios, glicídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A. Que ótimo, vale por um bife. Ok. E quantos pediatras indicam isso também para a alimentação das crianças, nutricionistas e etc.? Tá? Então, existe uma forte carga de interesses muito grandes em cima da publicidade. Tá? Então, eu acho assim, o que a gente, enquanto mãe, a gente quer? A gente quer uma regulamentação. A gente quer ser informado. A gente quer uma rotulagem decente. A gente quer que produto alimentício não tenha personagem. Dá para não ter personagem no macarrão instantâneo? Já é uma grande ajuda. Já me ajuda pra caramba. Tá? Eu tinha preparado toda uma apresentação aí, mas eu acho que a minha fala é melhor do que qualquer tipo de apresentação. Depois eu só quero passar um videozinho, porque assim, enquanto não houver uma regulamentação séria, forte, enquanto a gente não trabalhar com a verdade, e é difícil a gente falar de verdade em publicidade, né? Ou marketing, ou que não agrida os interesses das grandes corporações. Mas, enquanto não se trabalhar com regulamentação, verdade, é muito fácil acusar a parte mais fraca. Né? Todo mundo se exime dos erros, é o que a gente mais escuta. Aliás, em qualquer lugar que a gente vá, né, na escola, reunião de pais, na sala do pediatra, em hospitais, nos centros de saúde, senta aquele monte de mãe e lá vem o sermão da montanha. Você que faz isso errado, faz aquilo errado, faz o outro errado, não devia, não podia. Legal. Quem me protege? Quem é que vai proteger a gente? Quem é que vai dar a informação correta? O que nós mães queremos é informação. O que nós mães queremos é proteção para os nossos filhos. E eles não estão sendo protegidos. A publicidade, ela conversa diretamente com as nossas crianças. E por mais que eu, uma pessoa classe média, minimamente informada, possa resolver o problema dos meus filhos, entre aspas, eles não estão livres dessa sociedade. E eu também não consigo resolver o problema como um todo, porque não é só o meu filho que me interessa. Porque a publicidade e o excesso, esse consumismo, ele faz mal ao planeta. Ele faz mal para todo mundo. Isso precisa parar. Né? Então, o que a gente quer é isso. Tá? A gente quer muito uma regulamentação, a gente quer muito informação. Informação de qualidade. Porque, enquanto não vier boas informações, também de médicos, nutricionistas, pediatras, psicólogos, professores, escolas, governo. Não dá para você culpabilizar a parte mais fraca. É como, na fala anterior, culpabilizar o obeso pela sua obesidade. Ele tem culpa, né, da sua própria obesidade, ele é um preguiçoso, afinal, né, quem mandou? Não dá. Né? Então, a gente precisa urgentemente desses mecanismos de proteção. Veja, eu não estou pedindo proibição. A gente não quer proibição. Pelo menos muitas de nós, a gente não quer proibição. A gente só quer regulamentação e informação de qualidade. Essa coisa de eduque sem medo, eduque seu filho, eduque a sua... É muito fácil dizer quando tem todo um entorno contra isso. Eu queria só, de toda a minha apresentação, passar um filmezinho
Quem que me ajuda aqui, que eu estou meio... Vamos lá, deixa eu ver. Deve ter uma aba aqui, peraí. Tem um Prezi aberto numa aba da internet. Ah, é 10. A gente criou... Esse Prezi é uma apresentação que a gente faz para pais, basicamente, tá? Que se chamam 10 passos para uma infância livre de consumismo. Eu ia passar para vocês, mas, na verdade, não é uma receita de bolo, tá? Porque a gente sempre também tem essa coisa, como você ter filhos não consumistas. Então, a gente usa isso de maneira irônica. Também, só rapidinho para terminar... Quando a gente chegou no Milk, a gente criou o Milk a partir dos 5 P's do ativismo materno. Vocês já ouviram falar disso? São 5 P's do ativismo materno e tem tudo a ver com o consumismo e a publicidade, com essa sociedade que a gente vive. O primeiro P é parto. Né? A mulher engravidou, existe... toda uma indústria sedenta para aquele novo consumidorzinho que está chegando. E até, voltando ao tema do fórum, a questão da medicalização, né? Porque parto já é um evento médico, né, extremamente perigoso. Então, vamos internar essa mulher, vamos fazer cesárea. Né? A gente vive no país das cesarianas. O segundo P é peito. Todas as mães têm que passar por isso, por esse calvário. Tá? Peito. Como é difícil amamentar. Como é difícil a gente ter rede de apoio, pediatra parceiro. O terceiro P é a papa. E lá vem a comida de potinho. Porque, afinal, raspar uma maçã, amassar uma banana, é muito complicado. A gente precisa de um potinho. Mas a culpa é minha? Ou a ideia de que aquilo é muito melhor, mais prático, mais seguro? Por isso que eu não concordo com essa coisa que a gente não pode demonizar a indústria. Eu vou demonizar? Sim. Eu demonizo a indústria. Porque a indústria ela só está atendendo a interesses próprios. E está criando situações em que me convence que eu sou incapaz daquilo, com grandes artifícios e artimanhas, tá? Com grandes artifícios e artimanhas para me mostrar que eu sou incapaz de dar o meu próprio leite. E eu sou incapaz de fazer uma comida para o meu filho, porque a comida dela é muito melhor, segura, tá? Ela é mais higiênica. Então, eu vou demonizar a indústria assim, como mãe. O quarto P é a palmada. Né? Vamos educar sem violência. Como é difícil a gente tentar educar sem violência nessa sociedade atual. E aí a gente vai chegar no último P, que é a publicidade infantil. Eu já passei por todos esses P's e também esse congresso, esse assunto tem tudo a ver comigo, porque minha filha mais nova tem 8 anos, eu tenho um de 10, eu já estou com um adolescente, né? Está adolescendo aos 12 anos. E como é difícil a gente lidar com todo esse processo e meio tentar protegê-los de todas essas influências. E aí, só para poder comprovar a minha tese, né, que a culpa não é dos pais, tem um videozinho que foi espalhado na internet. Deixa eu ver, vamos lá. Eu vou passar rapidinho, eu não vou passar nada disso, tá, gente? Só vou direto para o vídeo. Aí são as coisas, né? Quer dizer, a gente fala não e os caras vão dentro da escola. Né? Mas a culpa é da mãe. Não é legal? Isso é uma das campanhas que a gente faz, né? Porque, afinal, o alimento de verdade não precisa de publicidade, né? Aliás, a gente não vê publicidade de alimento real. Esse vídeo. Quantas vezes a gente... Vocês já viram ele? Já assistiram? Tem tudo a ver com publicidade, né? Eles fazem um teste, perguntam para a mãe se ela avisa a criança que ela não pode conversar com estranhos e etc. E a mãe fala, não, eu sempre aviso ela o tempo todo, que ele não deve conversar com estranhos. E ele vai lá com esse lindo cachorrinho.
Eu vou passar só esse trechinho. Ele vai lá conversar com a criança com um cachorrinho. O que a publicidade faz com os nossos filhos? O cachorrinho é a publicidade. O homem é a indústria. Tchau. Adianta falar não? Adianta a gente ensinar, explicar que não pode, que aquilo lá não é legal, faz mal. Isso eu vou deixar aí, tá? A culpa é de quem? Regulamentação já. Não adianta. Primeiro, porque a criança é vulnerável, ponto. A gente não ensina um ser que é vulnerável a não ser vulnerável. E aí é o grande argumento, não, tem que ter publicidade para ensiná-los a entender como é a vida. Como? Eles são crianças. Eles não vão entender como é a vida. Eles são vulneráveis. Para isso que existe o ECA. Então, não adianta falar para a gente, ensinar nossos filhos a entender, você tem que saber lidar com o consumismo, com a publicidade, com todo o apelo que tem por aí, e entender que você não abre a felicidade numa garrafa. A felicidade não vem engarrafada. Né? E a gente quer isso. Regulamentação, informação, apoio. Convido todos vocês a curtirem, a compartilharem. O que tiver de informação, por favor, homens, por favor, tá? Venham para o Milk também, mães, pais, tá? Responsáveis de verdade. Obrigada.